Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu vou dar início a mais uma videoaula e essa videoaula de hoje nós iremos falar sobre gerúndio, tá bom? Quem vai ministrar essa aula novamente com vocês sou eu, professora Melissa Camapum Bierbeck, ok? A aula de hoje é bem rapidinha, bem simples, tá bom? Eu espero que vocês possam pegar bem aí a matéria, uma matéria fácil. O que é o gerúndio? O gerúndio, assim como o particípio, presta atenção nesses nomes, gerúndio, particípio e o infinitivo, ele não faz parte de nenhum tempo ou modo verbal. Mas eles não fazem parte de nenhum tempo, de nenhum modo verbal, mas eles não deixam de ser, eles fazem parte dos verbos, tá? Só que eles fazem parte dos verbos de uma maneira diferente. Por quê? Porque eles são formas nominais, tá? Então, eles vão ser chamados de formas nominais de quem? Do verbo, tá bom? Por isso que eu falei para vocês que eles pertencem ao verbo, tá bom? Eles pertencem ao verbo, só que eles pertencem de uma forma diferente, com essas formas nominais, tá bom? Ou seja, eles têm uma função de nome, né? Como se tivesse uma função de nome, tá? Então, tem função de verbo, mas também tem função de nome, ok? Próximo slide, então. Vamos lá, então. No próximo slide, nós vamos ver o que? A subdivisão das formas nominais, tá? Então, como eu falei para vocês, o gerúndio, ele é uma dessas formas nominais, certo? Só que além dele, existem mais duas formas nominais, que são essas que estão aqui, ó. O gerúndio tá aqui, né, ó, o gerúndio. Tem aqui o particípio, que é também uma forma nominal, que vão ser aqueles verbos terminados em ado, edo e ido, né? Tipo jogado, falado, discutido, tá bom? Então, esse é o particípio. E o infinitivo, que são aqueles terminados em R, aqueles verbinhos terminados em R, tipo cantar, falar, procurar, pesquisar, tá bom? Para entendermos melhor, ao lado, né, nós temos essa subdivisão que eu já acabei falando para vocês, tá? Então, as formas nominais, elas se subdividem nessas três, particípio, gerúndio e infinitivo, tá bom? Só que nós veremos nesse slide somente esse aqui, ó, somente o gerúndio. E se você observar, você vai ver que o gerúndio, ele também se subdivide, que nós vamos ver nos próximos slides, tá bom? Então, vamos lá. Formação do gerúndio. No gerúndio, o verbo é empregado em ações prolongadas ou que ainda estão em desenvolvimento. Por isso que eu coloquei essa figurinha do cara correndo, o professor aí correndo, né? Ou o empresário correndo. Por quê? Porque a ação ainda está acontecendo. Quando você olha aqui para esse GIF, você percebe que a ação está acontecendo nesse momento, né? O homem ou o rapaz está correndo. Então, esse correndo, ele é um gerúndio. Por quê? Porque o gerúndio, ele faz isso, ele faz com que as ações se prolonguem ou as ações ainda estejam em desenvolvimento, tá bom? E elas vão se caracterizar com essa terminação aqui, ó. Por isso que eu falei correndo, termina com endo, tá bom? Então, essa terminação é o que vai caracterizar o gerúndio, a formação do gerúndio. Dessa forma, é possível saber da duração e da continuidade da ação verbal. O gerúndio, gente, ele se subdivide em dois, que é o gerúndio simples e o gerúndio composto, que nós iremos ver, então, nos próximos slides, ok? Gerúndio simples, vamos começar com gerúndio simples, tá? Indica uma ação que ainda está em andamento, uma ação que está acontecendo. Olha aqui, a mulher está lendo, ainda está acontecendo, a menina está sorrindo, ainda está acontecendo. Então, isso é gerúndio. Exemplo, então olha lá.
Lendo o livro, reparei que minha memória estava boa. Ou lendo aqui, o verbo é ler, aí eu tiro esse Rzinho aqui, que é do infinitivo, né? Tirei o Rzinho, vira só o quê? Ler. Acrescento agora esse sufixo que indica gerúndio, que é esse indo aqui. Então, ler mais esse sufixo aqui vai criar, então, o verbo no gerúndio, que é lendo, ok? Lembrando que isso tudo aqui, esse verbo, ele pertence à segunda conjugação, porque ele é terminado em... Ele tem a vogal temática, que é, né? A segunda vogal temática, ok? Outro exemplo. Ela estava pagando a conta do condomínio. Pagando. Como que é que vai funcionar agora esse verbo aqui? É o verbo pagar. Se eu tirar o R, vira paga, que eu acrescento esse sufixo. Toda vez que aparecer esse sufixo, ele vai indicar que é gerúndio. Então, paga mais esse sufixo vira pagando, que é o verbo no infinitivo. Nesse caso, a gente tem um verbo da primeira conjugação, porque a vogal temática aqui, ó, é a. Vogal temática sendo a, ela é a primeira vogal temática, né? Então, portanto, esse verbo pertence à primeira conjugação. O último exemplo, sorrindo, lhe lancei um olhar de amor. Então, olha só, vamos então atentar. Eu tenho o verbo sorrir menos o R. Esse R é o sufixo que indica infinitivo. Tirei esse R, vira sorrir. Mais o sufixo, né? Ou seja, essa parte aqui que eu acrescento ao restante do verbo, eu tenho, portanto, então, o meu gerúndio simples, que é o sorrindo. Então, gente, o gerúndio simples, ele vai ser composto apenas de um verbo, sendo que esse verbo vai ter essa terminação, vai ter esse sufixo aqui. Tá? Toda vez que aparecer esse sufixo vai indicar que é gerúndio simples. Isso se for apenas um verbo. Por quê, professora? Porque se forem mais de um, você vai ver que já não vai ser mais gerúndio simples, vai ser gerúndio composto. Então, presta atenção nesses exemplos. Agora, para ser gerúndio composto, indica uma ação já concluída antes da ação da oração principal. E é formado pelos verbos auxiliares. Tá vendo que ele é composto? Ele é composto porque ele vai ter dois verbos. Ele vai ter o verbo auxiliar, um desses dois, que é o tendo e o havendo. Lembrando que é aqui que vai ficar o gerúndio. Tá vendo? Olha aqui a terminação, a nossa terminação, endo. Essa terminação aqui, ela indica gerúndio. Então, o gerúndio vai acontecer no verbo auxiliar. E aí, junto com esse verbo auxiliar, você vai ter o verbo principal. Agora, o verbo principal, ele não vai ficar com a forma do gerúndio. O verbo principal vai ficar com a forma do particípio. Então, é uma formulazinha para você identificar o gerúndio composto, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Tendo chegado após o almoço, Lucas repousou. Tá vendo aqui a teoria? Tá falando que a ação já está concluída aqui. Então, essa ação concluída, ela também está ligada a essa outra oração onde a gente vai ter o nosso gerúndio composto. Então, eu tenho aqui o meu verbo auxiliar, o verbo ter, no gerúndio, tendo, e depois eu tenho o verbo principal, só que o verbo principal não vai ficar no gerúndio, o verbo principal vai ter essa terminação de particípio. A terminação do particípio é ado, edo ou ido. Então, por isso que fica tendo chegado. Então, ele vai ser composto porque ele é formado por dois verbos, ok? Tem aqui a explicação, né, que eu acabei de falar. Vamos para o próximo exemplo. Não havendo prestado atenção nas aulas, foi reprovado. Olha aqui, essa ação aqui, ela já terminou. E essa daqui está indicando, está ligada a esta outra ação que já está concluída, tá bom? Então, olha só, quem que nós vamos ter aqui? Novamente o verbo auxiliar, o verbo haver, só que no gerúndio, então vai ser havendo. E depois eu vou ter o meu verbo principal
no particípio, com a terminação ado, que no caso seria prestar, né, que ficou prestado. Então, verbo auxiliar mais verbo principal. Último exemplo, tendo falado sobre o assunto, ele se sentiu aliviado. Então, olha só, o tendo falado. Eu tenho, então, aqui o verbo auxiliar no gerúndio, tendo, e depois eu tenho o verbo principal no particípio, que é o verbo falar, só que no particípio ele fica falado, ele fica com essa terminação. Então, todas as vezes que aconteceu o emprego do gerúndio dessa forma aqui, nós vamos chamar de gerúndio composto, tá? Porque ele é formado de dois verbos. Ok, então agora nós vamos ver os usos, tá? O uso do gerúndio. Quando que nós vamos utilizar o gerúndio? Tá, primeiro caso. O gerúndio é usado para indicar uma circunstância adverbial. Circunstância, algo que está ali acontecendo. Quais que seriam essas circunstâncias? Pode ser circunstância de causa, tempo, modo, meio, condição, concessão, tá? Então, vamos ver aqui qual seria aqui, o que nós temos aqui no exemplo. Saindo da yoga, Amanda sentirá a diferença no corpo. Tá vendo que aqui tá mudando a circunstância em que tempo, de que forma? Está mudando com relação ao tempo, não é? Ó, porque fala saindo da yoga. Então, tá vendo? Tá mudando toda essa circunstância aqui, mostrando a questão do tempo, tá? Então, o gerúndio, ele tem essa propriedade, tá? De indicar uma determinada circunstância. Olha aqui, namorando, ela ficará mais doce. Então, é o modo, né? O meio, o modo ou o meio como ela ficará mais doce. Como que ela ficará mais doce? Namorando. Então, olha aqui o nosso gerúndio novamente. Então, tá mudando também a circunstância da frase. Bebendo água, o corpo se hidrata e responde diferente, né? Então, nós temos aqui também o bebendo, que está também mudando a circunstância da frase, ok? Mais um exemplo. Sorrindo, ela foi para sua aula de dança. Olha o modo, como que ela foi? Sorrindo. Então, foi um modo, a forma como ela foi. Então, essa palavra sorrindo, esse verbo no gerúndio mudou a circunstância da frase. Ok? Vamos ver, então, agora o segundo uso do gerúndio. Combinado com essa preposição em, o gerúndio caracteriza o estilo literário, né? A aula anterior nós vimos um pouco sobre literatura, sobre a questão do parnasianismo, né? Então, quando você usa o em junto com o gerúndio, você vai dar um certo estilo à sua frase, à sua fala, tá bom? Como ele é um estilo literário, ele não pode ser empregado em jornal, porque lá no jornal a gente precisa de uma linguagem direta, de uma linguagem clara, tá? Mas em qualquer outro tipo de texto, que sejam textos mais literários, você pode estar utilizando essa combinação do em mais o gerúndio. Então, como que ficaria? Olha aqui. Em se tratando de trabalho, não devemos reclamar. Tá vendo? Dá um efeito diferente para a frase. O em juntamente com o gerúndio, tá bom? Então, você pode utilizar pensando, né, nessa questão do estilo literário. Quando mais que nós utilizamos o gerúndio? Também o gerúndio pode ter a função de um adjetivo. Eu acho que eu errei aqui, ó. A função, perdão, aqui, então. O gerúndio pode ter a função de um adjetivo. Adjetivo não é dar uma característica? Então, olha só esse exemplo aqui. Larissa é formanda. Tá vendo que tá terminando com anda? Esse anda aqui, ele é o gerúndio. E o fato de eu ter utilizado essa palavra no gerúndio deu uma característica para Larissa. Ou seja, Larissa é uma menina que formou, é uma menina que tem uma formação. Ela, portanto, esse formando aqui
ela está exercendo função de adjetivo, que é dar uma característica para um ser, ok? Quando mais que nós utilizaremos o gerúndio? Para expressar ações ou ideias que acontecerão ou que vão acontecer de forma simultânea. Simultânea ao mesmo tempo, não é? Então, olha só. Então, simultânea ao mesmo tempo. Então, quando ele fala, vou andando enquanto eles estão se preparando. Quando eu utilizei aqui o gerúndio, eu utilizei os dois para indicar que essas ações, essas coisas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Se elas estão acontecendo ao mesmo tempo, então eu posso utilizar o meu gerúndio para dar esse efeito, para fazer com que essas ações ou ideias aconteçam ao mesmo tempo, ok? Gente, a aulinha de hoje é só isso, tá bom? Vocês vão poder agora resolver as atividades da apostila de língua portuguesa. Vocês irão resolver as questões de 16 a 20. Eu volto a falar, cuidado na hora de fazer o cabeçalho, tá? Coloque, leia as orientações da apostila, faça como está lá orientado. Depois tire a foto das atividades e poste no aplicativo Google Sala de Aula. Lembrando que é lá que vai estar o seu portfólio, né? A forma de você provar, né, que você fez a atividade, que você está participando das aulas. Aqui tem então a bibliografia, onde foram tirados os conceitos que eu falei para vocês, tá bom? E até a próxima aulinha. Um abraço para vocês, tá bom? Estudos, meninos!